Olá, boa tarde. Você fica agora atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 23 de março. Começamos essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Vacinação contra a gripe em São Paulo começa no domingo, dia 27. No mesmo dia, o Estado fará força-tarefa para acelerar a imunização contra a Covid-19. E agora o Estadão. Sob alta da gasolina, Uber suspende função de rachar a conta com amigos. Companhia afirma que versão nova e aprimorada deve chegar nos próximos meses. No valor econômico, o Brasil vai aumentar em 10% a produção de petróleo para ajudar a estabilizar o mercado. Há 2 semanas, o Valor informou que o governo brasileiro havia se comprometido com os Estados Unidos a expandir a produção de óleo e gás como forma de ajudar a manter a regularidade do abastecimento no mundo, afetado diretamente pelos efeitos da invasão russa na Ucrânia. E por fim, o Globo. Anvisa recolhe 5 marcas de fórmulas infantis com suspeita de contaminação por bactéria letal. Medida foi tomada após investigação de 4 internações de bebês que consumiram produtos de lotes suspeitos. E a Caixa Econômica Federal e o governo federal lançaram novas linhas de crédito de até R$ 3.000 para empreendedores, incluindo os negativados. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Para ter acesso às novas linhas, a pessoa precisa trabalhar em atividades produtivas ou de prestação de serviço ou até mesmo ser um microempreendedor individual, o MEI. Além disso, a pessoa não pode ter outras operações de crédito com a própria Caixa ou até com outros bancos. Chamado de Sim Digital, o programa de simplificação do microcrédito digital oferece empréstimos de R$ 1.000 a R$ 3.000, que poderão ser parcelados em até 24 vezes. E os juros começam em 1,95% ao mês. Algumas solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Caixa Tem, as mais baixas. Já as mais altas devem ser feitas diretamente na agência bancária. E outra informação importante é que o programa só começa a valer a partir do dia 28 de março. O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da 4ª edição do Fórum Global de Negócios da América Latina. Ele destacou o compromisso do Brasil na abertura da economia no pós-pandemia e convidou países a investirem no Brasil. Durante o Fórum Global de Negócios da América Latina, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não vai haver excesso de gastos, nem irresponsabilidade fiscal no Brasil. No evento, que conta com a participação de vários presidentes, Bolsonaro destacou as privatizações e concessões brasileiras, além dos compromissos internacionais firmados pelo desenvolvimento sustentável. Ele também falou dos resultados obtidos com o programa de parcerias e investimentos. Além dos nossos esforços de recuperação sustentável da economia, estamos implementando o maior programa de investimentos em infraestrutura de nossa história e um dos maiores do mundo, o Programa de Parcerias de Investimentos. Nestes últimos 3 anos, transferimos 131 ativos para a iniciativa privada, com potencial de gerar mais de 150 bilhões de dólares em investimentos e cerca de 25 bilhões de dólares em outorgas. E agora uma boa notícia para quem está precisando de um dinheiro extra. Nessa semana acontece o pagamento de 3 benefícios diferentes e milhões de brasileiros terão direito a receber. Confira os detalhes com o repórter Kleber Werneck. E nesta quinta-feira começou o pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários que têm número de inscrição social UNIS final 3. Até sexta-feira também irão receber as pessoas com número de inscrição final 4, 5 e 6. O valor mínimo é de R$ 400, mas pode chegar até R$ 1.200 no caso de mães solteiras. Na sexta-feira começa o pagamento das pensões, aposentadorias e benefícios do INSS. E o calendário também obedece o número da inscrição. As pessoas que têm inscrição final 1 e recebem um salário mínimo serão as primeiras a receberem. Nessa semana também começou o pagamento do PIS/PASEP para os trabalhadores que receberam em média 2 salários mínimos no ano passado e trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada. O valor desse benefício é de R$ 1.200, mas vai depender da quantidade de meses trabalhados em 2021. De São Paulo, Kleber Werneck.
E olha só, uma cientista brasileira fez uma aplicação inédita de inteligência artificial para simular o buraco negro, podendo assim auxiliar pesquisas em outras áreas da astronomia. O estudo desses fenômenos espaciais demanda cálculos extremamente complexos e envolve o processamento de uma quantidade gigantesca de dados que excedem a capacidade humana e até de muitos computadores. Os pesquisadores costumam levar 7 dias para fazer a simulação simples de um buraco negro usando métodos numéricos tradicionais. Uma simulação mais complexa pode levar até um mês. A jovem pesquisadora brasileira Roberta Duarte Pereira, doutoranda no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, conseguiu simular o comportamento de um buraco negro em um tempo absurdamente menor com o uso de inteligência artificial. A simulação simples foi obtida de forma 32.000 vezes mais rápida e a complexa em um tempo 7.000 vezes menor. É a primeira vez na história que o comportamento de um buraco negro foi simulado com o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Os cálculos foram realizados de maneira automatizada e programada. Esse ano, o modelo da placa Mercosul poderá mudar mais uma vez após divergências dos Detrans e de fabricantes de placas veiculares. O Ministério da Infraestrutura recebeu 305 sugestões dos departamentos de trânsito de todo o Brasil, reivindicando, por exemplo, mecanismos que permitam controle maior contra fraudes e clonagem, além da redução dos preços aos consumidores e do retorno da identificação do município e estado às chapas. A expectativa dos solicitantes é de que até a metade de 2022, a Secretaria Nacional de Trânsito atenda, ao menos, parte das reivindicações. A caixa preta do Boeing 737, que caiu na segunda-feira na China, com 132 pessoas a bordo, foi recuperada. O anúncio foi feito hoje pela Administração da Aviação Civil do país. E até o momento, o governo não anunciou oficialmente a morte dos passageiros. O dispositivo foi severamente danificado. Não ficou claro se o gravador era dos dados do voo ou de voz da cabine, segundo uma autoridade da aviação civil. As circunstâncias desse acidente são raras. O radar de aviação mostra que o avião desceu rapidamente em alta velocidade vertical durante o voo. Esperamos recuperar as 2 caixas pretas, com os gravadores de voo, o de dados e o de voz da cabine, e entregá-los a um laboratório profissional. Isso é fundamental para entender o que aconteceu no incidente e reunir as causas. O Boeing, que decolou de Kunming e seguia para Cantão, era equipado com uma caixa preta na parte posterior da cabine de passageiros e a outra na cabine de comando com um gravador incorporado. As buscas pela segunda caixa continuam. A maior parte da aeronave parece ter se desintegrado com o impacto e nenhum sobrevivente foi encontrado. Até o momento, o governo não anunciou oficialmente a morte dos passageiros e a causa do acidente ainda não foi determinada devido aos graves danos à aeronave. A Organização Mundial da Saúde informou nesta quarta-feira que o planeta registrou na última semana uma queda de 23% no número de mortes por Covid-19, que é o menor registro desde o início da pandemia. Segundo a organização, a maior queda do percentual de mortes ocorreu nas Américas, que foi de 42%. Mas a própria OMS admite que a quantidade pode ser muito maior no planeta, já que muitos países reduziram a realização de testes de detecção diante da proliferação de casos leves e assintomáticos. Com as mudanças climáticas, os eventos naturais têm se tornado cada vez mais fortes. Por isso, a Organização das Nações Unidas busca um plano de ação para implementar sistemas de alerta em todo o mundo. A ONU estabeleceu a meta de que todos os habitantes da Terra devem estar protegidos com sistemas de alerta que previnam dos perigos que chuvas, tornados ou ciclones podem causar. O objetivo é ambicioso. Atualmente, 1/3 da população mundial não tem nenhum desses sistemas de alerta para fenômenos naturais, que se tornaram ainda mais violentos devido às mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a situação é inaceitável. Ele pediu à Organização Meteorológica Mundial que faça um esforço e elabore um plano de ação até o final do ano, que deve ser apresentado na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito.
A utilidade desses sistemas foi demonstrada em todos os lugares em que foram instalados, já que permitem que as autoridades preparem melhor as operações de resgate, limitem possíveis danos e permitem que as populações se protejam. Estimativas apontam que um aviso de 24 horas de antecedência à chegada de uma tempestade ou onda de calor reduz os danos em quase 1/3. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo amanhã com mais informações. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de tarde para você. Tchau.